Olá, paz seja com todos. Estamos iniciando a Escola Bíblica Dominical e já vamos pedir a Deus as bênçãos sobre nós. Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores, adoramos e glorificamos e pedimos, Senhor, neste momento que Tu venha nos abençoar com a Sua palavra. Abra o nosso coração e o nosso entendimento para que possamos compreender o que Tu tens para falar conosco nesta manhã. É o que te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. A paz para a irmã Rose, a paz para o irmão Legilson e para os demais que forem acessando e acompanhando, que Deus possa abençoar grandemente. A paz para a irmã Aldenira. Bom, estamos com a série Triunfando sobre os Problemas da Vida, hoje a lição número 7, que tem como título Vencendo o Estresse e a Competitividade. A leitura está em Isaías 40, a partir do versículo 28. A verdade aplicada diz: o alívio tão necessário para a cura do estresse somente o encontraremos quando nos entregarmos totalmente a Jesus. Os objetivos da lição: destacar a competitividade no mundo de hoje, considerar os aspectos negativos do estresse, indicar o caminho para vencer as vicissitudes da vida, né? E o texto áureo está em Mateus capítulo 11, versículo 28, que diz: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Promessa de Jesus para o descanso e paz para aqueles que creem e confiam nele. A leitura, Isaías 40, a partir do versículo 28, diz assim: Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem como asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O estresse ele é causado pela correria do dia a dia, pela entrega de resultados, por muitos compromissos e pela velocidade da tecnologia. Hoje não se faz nada se não for com celular na mão, né? Você não vê ninguém livre de um aparelho de celular. E isso vem aumentando o estresse. O estresse não é novidade, ele sempre existiu na humanidade, mas hoje com o avanço da tecnologia, a facilidade de acesso faz com que as pessoas estejam aí o tempo todo conectadas, as pessoas não têm descanso, as pessoas não repousam a mente, estão ali o tempo todo naquele... É um vício, né? É um vício. O vício de curtir e ser curtido, de ser percebido, de ser visto. Então isso faz com que as pessoas aumentem o estresse, o cansaço mental, o cansaço físico. E também a rotina moderna que exige muitos resultados, né? As pessoas têm que produzir mais, ter resultados imediatos. A competitividade, né, que é a disputa entre pessoas, a disputa entre empresas faz com que as pessoas também vivam uma correria, uma vida agitada, uma sedução do mal, né? Uma sedução a resultados. Então tudo isso vai cansando a mente e o corpo e chega um ponto que a máquina humana para, né? Chega um certo momento que o corpo humano já não reage mais e com isso as pessoas passam então ao nível de estresse. E é preciso tomar cuidado que do estresse acaba virando uma frustração, da frustração vem a decepção, a depressão, da depressão vai se agravando e a pessoa chega num nível, num estágio que torna-se difícil de retornar. Então saiba dos seus limites, saiba quais são as suas responsabilidades imediatas
e saiba quais são as suas responsabilidades a médio e longo prazo, né? Não queira viver como uma máquina descartável em que você precisa dar resultado, que você precisa render mais do que o suficiente, e se depois você estourar o corpo, estourar a mente, problema seu, você é deixado de lado e vem outro para o seu lugar, né? Então essa é a dinâmica da vida moderna, da vida humana. Mas para aqueles que estão no Senhor, a promessa é de descanso e refrigério. Para aqueles que estão no Senhor, a promessa é de que a ganância do dia a dia, as aflições do dia a dia, a vaidade do dia a dia não venha consumir como consomem as pessoas que estão no mundo. Observem que em Eclesiastes, Salomão fala sobre a vaidade, né? E ele diz que tudo é vaidade. O saber demais, o trabalhar demais, o querer demais, tudo que você tenta fazer em excesso é vaidade. Ele chama isso de correr atrás do vento, né? Ou seja, uma disputa que você não vai alcançar, uma disputa que você não vai conseguir ter resultados. Portanto, viva então o alívio necessário no dia a dia para que você possa viver bem com seu Deus, com você mesmo e com as pessoas ao seu redor, as pessoas que você ama e as pessoas que você tem uma convivência diária. Aqui no texto que nós lemos em Isaías capítulo 40, a partir do versículo 28 ao 31, fala sobre a fatiga, né? Sobre o estresse, o cansaço. Então, lá no tempo de Isaías, que veio 700 anos antes de Jesus, portanto, quase 3.000 anos, já existia, quase 3.000 anos atrás, já existia o estresse, já existia esse esgotamento que nós estamos vivendo também nos dias de hoje. E o principal causador do estresse é os resultados. A vida agitada em busca de resultados. Por isso nós temos que ter metas, por isso nós temos que ter objetivos, para que a gente viva dentro de um limite, para que a gente não viva aí desesperado, querendo fazer de tudo para todos, desesperados, querendo dar todos os resultados que exigem de nós, e com isso vivendo assoberbados, né? Vivendo cheio de cansaços, tanto físico quanto mental, que leva ao esgotamento, que leva ao fracasso. Então, se quer ser um vencedor, organize sua vida, organize os seus dias, organize as suas tarefas, conheça os seus limites, saiba dividir tarefas e vamos vivendo uma vida mais tranquila. E a principal instrução, a principal recomendação é se entregar ao Senhor, para que se cumpra Mateus capítulo 11, versículo 28, que diz: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Promessa de descanso, promessa do Senhor Jesus. E aquele que está em Cristo não vai viver essa fatiga do dia a dia, esse desespero do dia a dia, essas aflições do dia a dia. Porque aquele que está em Cristo sabe que vive no plano de Deus, no tempo de Deus e conforme as condições concedidas por Deus. Vamos lá, aqui na lição diz que nós precisamos aprender a descansar em Deus e entregar para Ele as nossas cargas emocionais e as nossas cargas espirituais que vêm sobre nós no dia a dia. Então, é na vida de oração que você vai conversar com Deus, que você vai apresentar a Deus, que você vai falar para Deus de como você está vivendo, o que você está atravessando no momento, e Ele vai te conceder a direção através do quê? Da sua percepção, através dos seus sentimentos, através da sua expertise. Ele vai te dando direção para que você possa então ter uma vida equilibrada.
A primeira parte da lição diz o estresse, o mal do mundo moderno, mas nós já podemos ver aqui que não é só do mal do mundo moderno, né? Há 2.700 anos, Isaías já falava do estresse, já falava do esgotamento físico e espiritual, né? Ele já chamava atenção para o esgotamento, né? E ele, no versículo 31, né, que é o versículo chave aqui da leitura que fizemos, diz assim: mas os que esperam no Senhor reforçam as suas forças, renovam as suas forças, sobem como asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então, os que esperam no Senhor, ele tem certeza que vai acontecer. Mas está demorando muito, mas vai acontecer. Ah, mas para os outros já aconteceram, mas o que é seu vai chegar, né? Então tenha calma, tenha prudência, tudo no devido tempo, há tempo para tudo nessa vida. E se você vive na direção do Senhor, você vai ter paz e descanso, você vai ter equilíbrio, você vai ter o conforto e o consolo para saber que você não possui aquilo que ainda não está no devido tempo para você. Você ainda não tem aquilo que ainda não está no devido tempo para você. Então, com isso, você vai saber controlar, você vai saber viver em refrigério e em paz. O estresse, o mal do mundo moderno, né? O estresse pelos muito afazeres. Na Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 10, fala que Jesus chega na casa de Lázaro, e Lázaro tinha duas irmãs, né, Marta e Maria, e Maria foi adorar a Jesus, fazer companhia com Jesus, né, aromatizar Jesus. E Marta queria mostrar que ela era uma moça prendada, né? Foi para a cozinha e está lá se matando de trabalhar. Jesus não andava só, né? Então, naturalmente, tinha uma quantidade grande ali de pessoas. No mínimo, os 12 estavam com ele. E aquela agitação toda, e Marta queria mostrar que era uma moça prendada, né? Estava ali na cozinha, naquele desespero. E chega lá para Jesus e fala para Jesus que, olha aí, Jesus, eu estou lá na cozinha me matando sozinha e Maria está aí, né, te cortejando. A resposta de Jesus para ela está em Lucas capítulo 10, versículo 40, que diz: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Essa descrição mostra que ela estava ali agitada. E no versículo 41, Jesus responde para ela, né? Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, que é adorar o Senhor. Não adianta você ter uma vida agitada, não adianta você ter 2, 3 empregos, não adianta você trabalhar demais, correr demais, viver demais, se você não tiver a presença do Senhor. Se você não tiver a presença do Senhor, nada vai te trazer satisfação. Se você não tiver a presença do Senhor na sua vida, nada vai te completar. Você nunca vai estar satisfeito no casamento, nunca vai estar satisfeita na vida financeira, nunca vai estar satisfeito ou satisfeita na vida profissional, daquilo que faz. A pessoa que não tem a Cristo é uma pessoa vazia, ela pode se matar. E hoje muitas pessoas estão aí se acabando de tanto trabalhar, de tanto fazer, por duas coisas. Uma porque o mundo moderno impõe uma regra consumista, né? Você tem que comprar muito, você tem que gastar muito, impõe isso nas pessoas. E a outra é que a pessoa tem um vazio de Deus, e esse vazio de Deus não se completa de outra forma. E as pessoas estão querendo completar esse vazio de Deus de outra forma. Nas baladas, nas loucuras do mundo, na vida social, no trabalho, nessa correria. Então a pessoa não vai conseguir completar o espaço que pertence ao Espírito Santo de Deus dentro de si, com outras coisas. Então aprenda a dividir o tempo. Então aí em Lucas capítulo 10, onde fala da visita que Jesus fez à casa de Lázaro, o exemplo da Marta e da Maria, as duas irmãs,
elas demonstram ali o que é mais agradável e o que é mais saudável. Portanto, adore ao Senhor, glorifique ao Senhor, busque a presença do Senhor e as demais coisas serão acrescentadas. O que são as demais coisas? Aquilo que é essencial para o nosso viver. Então, viva com aquilo que é o essencial para viver e no devido tempo você vai acumulando, vai juntando, vai adquirindo. Não tem essa pressa, esse desespero de querer tudo de uma vez só, de querer acompanhar o ritmo de outras pessoas, né? Ah, mas fulano comprou isso, eu vou comprar também. Ah, fulano tem isso, eu vou ter também. Então viva nas suas condições, no seu tempo, da sua forma. O estresse, o mal do mundo moderno, né? O estresse pelas lutas espirituais. Então nós podemos ver aqui que os muitos afazeres sufocam as pessoas. E as lutas espirituais também sufocam. Ninguém melhor do que o próprio apóstolo Paulo para nos falar do seu estresse causado pelas guerras espirituais, pelas lutas espirituais. Em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 5, ele escreve assim, né? Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Paulo fala daquele cansaço, daquele estresse, né, daquele excesso de atividade, daquela quantidade de coisas que havia ali ao redor e havia assim um peso sobre ele daquela rotina, daquele cansaço espiritual por causa das lutas, né? O irmão Legils pergunta se Jesus Cristo também cansou. Veja, a Bíblia ali é clara em que Jesus vivia em espírito. Ele tinha uma comunhão com Deus tão intensa que ele sabia exatamente o que estava fazendo e quais os limites. Em alguns momentos ele se retirou, em alguns momentos ele fugiu da multidão, justamente para descansar. Então ele sabia controlar a si mesmo. Ele sabia o horário que ele tinha que fugir da multidão, que ele tinha que ir para a floresta, ir para os montes, vales, para se refugiar, para se recompor, para falar com Deus. E a vida de Jesus ela é um exemplo para nós, porque ele não puxava para ele todas as responsabilidades, ele sabia do limite dele. Então ele orava muito, ele tinha uma vida de comunhão com Deus muito grande. E a pessoa que ora muito, que tem uma vida de comunhão com Deus muito grande, é uma pessoa que não faz muito esforço. Por quê? Porque ele sabe exatamente o que Deus quer para ele. E ele não vive esse desespero, essa angústia do dia a dia. Ele não vive esses medos que a pessoa que não ora vive. Por exemplo, Jesus e os seus seguidores viviam pela fé. Eles sabiam que no dia seguinte Deus ia preparar o alimento para eles. Você não vê em momento algum eles preocupados com o que comer, com o que vestir, com a saúde. Por quê? Porque eles tinham uma vida de oração tão intensa que eles sabiam exatamente o que Deus queria para eles. E com isso Deus alimentava, Deus vestia, Deus calçava e Deus curava. São os maiores medos nosso hoje, né? Não pode faltar nada em casa, não pode faltar comida, preciso comprar roupa, preciso comprar calçado, preciso ter uma reserva que pode adoecer. E com Jesus e os seus seguidores era diferente, era orai, 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 e Deus vai cuidar de nós. Orai, 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 e o Senhor vai cuidar de nós. Ele vai providenciar o alimento, ele vai providenciar a vestimenta, o calçado e aquilo que nós precisamos no dia a dia.
Então eles não tinham ambição, não tinham vaidade, não tinham a ansiedade. Jesus, inclusive, ensinou aos seus discípulos contra a ansiedade, né? Não viveis ansiosos com coisa nenhuma, né? Olha os passarinhos, né? Ainda cito o exemplo ali dos pássaros, que não trabalham, simplesmente cantam e comem. Então, se Deus cuida dos pássaros, Ele também cuidará de nós. Isso não quer dizer que a gente deva ir deitar numa rede, ficar só na sombra, esperando que venha tudo aos nossos pés. Não. Temos que buscar sim, né? Mas dentro dos nossos limites. Vamos conhecer os nossos limites e viver como nosso limite. Uma das coisas que mais vem prejudicando as pessoas atualmente é a ganância, é a competitividade. A televisão da casa de fulano é maior do que a minha, vou comprar uma, vai lá e faz dívida. E aí tem que viver assoberbado para poder cumprir aquela dívida. A geladeira da casa de fulano é melhor do que a minha, aí vai lá e faz outra dívida. A pessoa pode sim melhorar as condições, pode sim melhorar o padrão, mas dentro de um passo a passo, dentro daquilo que é necessário e dentro daquilo que é possível para o momento. Então a pessoa tem que saber o que é possível para o momento. No momento, eu não posso ter um iPhone, então vou ter um Smart, vou ter um aparelho mais barato, mais simples. Vai falar com as mesmas pessoas, vai comunicar com as mesmas pessoas, né? Vai registrar as mesmas fotos, vai fazer tudo. Então, mas o outro tem mais qualidade, o outro tem mais velocidade, o outro tem isso e aquilo. Tem, só que se a tua condição no momento não favorece, não busque a fatiga como companheira. Saiba viver o passo a passo, saiba viver uma coisa de cada vez. Então foi assim que Jesus viveu, foi assim que Jesus ensinou, né? Não vivam assoberbado, querendo demais, buscando demais. Ore muito. Tá? O único bastante que Jesus ensinou foi orar. Né? Então quem ora muito sabe exatamente o que Deus quer para ele. E ele não vai viver o mesmo desespero do mundo. Ele não vai cair na pressão ao redor, né? Aquilo que as pessoas ficam pressionando, falando, compra isso, compra isso, faz isso. E a pessoa vai nesse desespero, nessa aflição e se enrola todo, se endivida todo e vive aquele estresse, aquele cansaço, aquele esgotamento em virtude de um mau planejamento de vida, né? Em virtude disso. Ainda sobre o estresse, o mal moderno, o estresse pelo cansaço mental. Então nós vimos aí os muitos afazeres cansam, né? Fatigam, traz estresse. As lutas espirituais também desgastam. O próprio Paulo sentiu isso quando passou pela Macedônia. Quando ele cruzou a Macedônia ali na viagem missionária, ele sentiu o peso espiritual e ele viveu aquela tensão do mundo espiritual. Isso porque Paulo orava muito, né? Então o mundo espiritual ele causa assim uma irradiação, assim, um desgaste na gente. Então por isso precisamos saber que é hora de orar mais, é hora de consagrar, é hora de jejuar, é hora de buscar mais a Deus para resistir essa pressão espiritual. E o estresse pelo cansaço mental, né? Devido ao acúmulo de coisas, o acúmulo do que fazer, a pessoa vai cansando a mente, vai esgotando a mente, e aí vem o estresse, né? A pessoa fica sem capacidade de raciocinar, fica sufocado de uma forma que não consegue nem raciocinar. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, está escrito assim: não que sejamos capazes de por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. A instrução de Paulo para a igreja de Coríntio é: não queira fazer além daquilo que é destinado a ti. Faça aquilo que que está ao seu alcance. E nós só conseguiremos fazer mais
orando mais e buscando mais no Senhor. E aí é o próprio Deus que vai proporcionar mais em nossas vidas sem a gente ter um esforço dobrado, sem a gente ter um esforço concentrado, né? Então tenha uma vida mais espiritual e menos material, e você vai perceber que você está vivendo feliz, está vivendo em paz e está adquirindo, está possuindo também. E tudo dentro do seu devido tempo e tudo dentro da devida condição. A segunda parte da lição diz competitividade e a realidade atual. A globalização, ela trouxe ao mundo um ritmo de competição muito grande entre as nações. Hoje a economia é globalizada, você pode comprar aqui, você pode comprar em outro lugar, você compra um produto nacional, você compra um produto importado, e isso gerou no mundo uma competição muito grande, e essa competição tornou-se estressante, porque as pessoas acabam vivendo um desespero em virtude dessa agitação comercial do mundo. E a regra básica é: viva conforme as suas condições. Não se sinta pressionado e não se deixe levar por aquilo que acontece ao seu redor. Viva dentro dos seus limites, dentro das suas condições. E ore mais, porque orando mais, você não vai ter desperdício nem de tempo nem de força. Orando mais, você vai saber exatamente o que Deus quer e para onde Ele quer que você vai, para onde Ele quer que você caminhe. E assim você estará fazendo exatamente aquilo que vai trazer resultado. Porque uma das coisas que muito estressa e muito frustra as pessoas é não ver resultado. É o querer fazer além daquilo do que está determinado para o momento, e aí você não vai ter as pessoas certas, você não vai ter as condições certas, e os resultados não serão satisfatórios. E aí vem a frustração. E hoje tem um número muito grande de pessoas frustradas em virtude de resultados que não se alcançam, objetivos que não se alcançam. Mas não alcança por quê? Porque tentou fazer na hora errada, tentou fazer sem as condições necessárias, tentou fazer sem as pessoas certas para que pudesse dar o resultado esperado. Então, em tudo, saiba o tempo, saiba com quem fazer, saiba a dimensão disso, né? O impacto que isso vai causar, para que você não fique aí gastando força e tempo, se dedicando demais àquilo que não vai trazer resultado nenhum no momento. Então, se você tem vontade de alguma coisa, de algum plano, de algum projeto, de alguma ação, e não está conseguindo agora, não é o tempo. Espera o tempo certo e vai acontecer. Vamos lá, a competitividade é uma realidade atual. A realidade da competitividade. Através do profeta Jeremias, Deus nos faz compreender a realidade da competitividade quando ele disse ali em Jeremias capítulo 12, versículo 5: se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalos? O que Deus quis dizer isso? Se você se cansa com aquele que está no mesmo nível que você, se você esgota com aquele que está competindo com aquele que está no mesmo nível que você, por que você quer competir com quem tem mais do que você? Por que você quer competir com quem pode mais? Então saiba dos seus limites. Se você tem uma renda mensal, viva com aquilo. Não queira viver como outra pessoa que ganha mais. Não queira ter as mesmas coisas de uma pessoa que ganha mais. Por quê? Porque isso só vai te trazer fatigas, isso só vai te trazer cansaço, isso só vai te trazer esgotamento, isso só vai te trazer dívidas, isso só vai te trazer
situações que não são favoráveis. Então aprenda a viver com as suas condições, aprenda a viver com aquilo que você pode, aprende a viver com aquilo que está ao seu devido alcance. Não sinta pressionado. Se a pessoa teve condições de possuir algo maior, melhor do que você, amém por isso. Aprenda a se alegrar com o sucesso do outro e não queira viver como o outro. Viva dentro das suas condições, dentro daquilo que você é capaz. Vamos lá, competitividade espiritual, né? Além da competitividade material, tem a competitividade espiritual. Tem muitas pessoas que, fulano foi batizado com o Espírito Santo, eu tenho que ser também. Aí começa aquela aflição, aquela angústia e não consegue ser batizado com o Espírito Santo justamente por causa dessa aflição. E o Espírito Santo não vai acender o fogo num coração aflito, num coração angustiado. Então tenha calma, tenha paz e você vai receber. Fulano recebeu dons para orar por cura, milagres, eu quero também, e vive aquele desespero de querer, acaba sendo usado pelo diabo, né? Porque vai se colocar antes do tempo. Então, tenha calma, tenha paciência, se esse é seu desejo, se essa é sua vontade, continue orando, continue clamando que no devido tempo o Espírito Santo vai te conceder. É Ele que concede, em nome de Jesus. É Ele que dá, em nome de Jesus. Dons, talentos, capacidade espiritual, vem do Espírito Santo. O nosso dever é meditar na palavra e orar. Meditar e orar. E aí as condições, o desenvolvimento, isso aí é o Espírito Santo que dá. E Paulo deixa muito claro isso quando ele escreve à igreja de Coríntios, alertando sobre uma competitividade que tinha, uma competitividade espiritual que tinha. Os grupos de Pedro, os grupos de Apolo, os grupos seguidores de Paulo, e tinha aqueles que diziam que eu não sou nem de Paulo, nem de Pedro, nem de Apolo, eu sou de Jesus, e aquela competição espiritual, e a igreja de Coríntios se perdeu totalmente. E quando Paulo escreve, fala, eu plantei, Apolo regou, e o crescimento vem de Deus. É o Espírito Santo que faz a obra do crescimento. Então plante, outro rega e outro colhe. É assim a dinâmica espiritual. Tá? Não queira você ser o super poderoso, né? Espiritualmente. Não queira você competir com ninguém espiritualmente. O espírito de competitividade dentro de igrejas abre brecha para espíritos enganadores. Abre brecha para os espíritos que imitam a ação do Espírito Santo. Então, muito cuidado com isso. Se você deseja, se você quer, busque, mas espere, sem aflição, sem angústia, com fé e com oração. E você vai alcançar. Sobre a competitividade espiritual, lá em Filipenses capítulo 1, versículo 15, está escrito assim, verdade é que alguns pregam a Cristo por inveja e outros por porfia, ou seja, por orgulho, ou competitividade, né? Mas outros de boa mente. Então tem uns que pregam por amor, tem uns que pregam por pregar, outros pregam só para dizer que também está sendo usado por Deus, mas tem aqueles que fazem a obra do reino por amor. Essas pessoas são discretas, essas pessoas não querem se aparecer, eles querem que o nome do Senhor seja glorificado naquilo que ele está fazendo. Então, não entre em competitividade espiritual, porque o Espírito de Deus ele é ordeiro. O Espírito de Deus ele não coloca ninguém em competição. O Espírito de Deus não procura ali quem faz mais ou quem faz menos. O Espírito de Deus procura quem está com o coração pronto para que ele possa operar, para que ele possa agir, para que ele possa fazer. E a competitividade interna das pessoas, dentro do reino de Deus.
A competitividade das ovelhas é tanta que muitos não se importam com o estado delas. Hoje está assim, as pessoas não querem mais evangelizar, né? Não querem mais resgatar as almas perdidas. E quando tem alguém que vem para a fé, que está se desenvolvendo na fé, aí aparecem os competidores da fé, e sai dessa igreja e vem para a minha, lá é melhor. Sai da sua igreja e vem para o meu lugar, lá é melhor. E acaba fazendo com que essas pessoas sejam interrompidas naquilo que Deus está fazendo, no desenvolvimento que o Espírito Santo está fazendo nela. Então, se a pessoa está congregando, se a pessoa está se desenvolvendo, se a pessoa está adquirindo comunhão com o Senhor, deixe ela onde ela está. Agora, se ela estiver numa heresia, numa falsa doutrina, numa falsa religião, aí vai lá e pregue para ela, oriente ela para que ela mesma se desperte e saia daquela ilusão, né? E saia daquela mentira a qual está envolvida. Que tem muitas falsas igrejas cristãs, de todas as formas, de todas as maneiras, heresias, ensinamentos de homens, doutrinas humanas. Vamos para a Bíblia, né? Conheça a Bíblia. Se você conhece o Evangelho de Jesus e se você conhece o livro de Atos, você vai saber o que é uma igreja cristã. E você vai saber identificar aonde você deve estar, aonde você deve congregar, aonde você deve firmar o seu pé. Né? Então não fique nessa competitividade de disputa de igrejas, né? Mas procure aonde Deus fala ao seu coração, aonde você está se desenvolvendo, aonde você está crescendo espiritualmente, aonde você está produzindo espiritualmente, né? Então, assim, a única forma para você saber identificar aonde você deve estar é conhecendo a palavra. Se a pessoa não lê a Bíblia, né, principalmente evangelhos e principalmente as cartas dos apóstolos e o livro de Atos, você não vai saber o que é uma igreja cristã. Você não vai compreender o que é uma igreja cristã. E vai ficar procurando modinha, vai ficar procurando novidade. E hoje é o que está acontecendo. As pessoas não param em igreja nenhuma, em lugar nenhum, porque elas querem que um lugar que venha proporcionar a ela aquilo que ela já vive. E não é isso. O Evangelho é transformação. O Evangelho é mudança. O Evangelho é nova vida, é novidade de vida. E é preciso viver isso na prática, é preciso ter isso na prática, conviver com isso na prática. Então, procure conhecer a palavra, porque se você conhece a palavra, você vai saber se você está bem ou não, se você está certo ou não, se você está no lugar certo ou não. Agora, não fique naquela do eu acho, ou eu penso assim. O seu acho e o seu jeito de pensar não é o que vai ditar a sua regra de vida e a sua vida espiritual. O que você precisa é conhecer a palavra para você olhar para a palavra e olhar para a sua vida e falar: eu estou errado. Eu estou fora daquilo que Deus quer. Eu estou vivendo diferente daquilo que Deus quer. Então, se você lê a palavra, se você medita a palavra, ela vai ter efeito na sua vida. Porque tem gente que lê a Bíblia assim: isso aqui serve para fulano, isso aqui encaixa na vida de fulano. Fulano tinha que ler isso aqui, ele tinha que saber disso. Tinha. Mas se você está lendo, se você está estudando, se você está ouvindo a palavra, é para você. É para você. Então mude a si próprio. Mude a sua vida. E hoje o que está acontecendo, as pessoas estão mudando de igreja como se muda de roupa, porque eu não quero essa roupa, eu quero a outra. Eu não quero vestir essa, eu quero vestir a outra. E a pessoa está assim, eu quero uma igreja que fala aquilo que é bom para mim, para aquilo que eu penso, para aquilo que eu acho. Não é assim. Não é assim.
o Evangelho ele veio para te mostrar aonde é que você está errado, para te consertar. Não procure esconder o seu pecado, não procure esconder, ocultar a sua vida, mas procure consertar. Procure consertar. Eu vou para outra igreja porque lá eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso praticar isso, eu posso praticar aquilo. E se isso é contra a palavra de Deus, se isso vai contra a palavra de Deus, você está se afundando naquele meio. Você está enganando a si próprio. Então, conheça a palavra, estude a palavra, medite na palavra, que você vai saber exatamente aonde é que você precisa melhorar, aonde é que você precisa mudar, quais são os pecados que estão te consumindo, o que está te causando estresse, cansaço, fatiga, sofrimento, vergonha, dor. Conheça a palavra que você vai saber identificar e você vai arrancar isso dos seus caminhos. Você não vai carregar um fardo que não é seu. Você não vai carregar um peso que não é seu. E isso só é possível conhecendo a palavra. A parte 3, a cura do estresse através do descanso. Agora há pouco nós falávamos que Jesus sabia a hora de descansar e ele fugia da multidão para poder descansar e para poder orar, para poder buscar ao Senhor. Então ele tinha uma prioridade na oração. Sem oração ele sabia que ele seria derrotado, que ele seria destruído. Então tem uma vida de oração, tem um ritmo de oração, que com esse ritmo de oração você vai adquirir força para ler e meditar na palavra, você vai adquirir sabedoria para entender a palavra e você vai aplicar isso na sua vida. E você vai mudar a sua vida, tá bom? O próprio Deus descansou, né? Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 2, diz que Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. O que significa isso? Um exemplo para nós. Todo trabalho é importante e é necessário, mas chega um momento que você precisa repousar, precisa descansar. E saiba controlar o seu tempo, saiba controlar aquilo que você faz. Tá? Não queira viver demasiadamente tentando possuir, tentando ter aquilo que não é no seu tempo e não está ao seu alcance. Tá bom? Vamos lá. Então o próprio Deus descansou e isso mostra a necessidade que nós temos de repousar. Mas Deus cansou? Não, Deus não cansou. Fala que ele descansou, mas ele não cansa. Mas como assim? Porque ele deu o exemplo a nós. Ele deu o exemplo que nós precisamos descansar e que a natureza precisa descansar. Existe um tempo que você tem que deixar o capoeirão crescer para recompor a terra. Né? E assim Deus ensinou para que nós pudéssemos fazer. O próprio Jesus também caminhava muito, orava muito, meditava muito, ajudava muitas pessoas, mas tinha um horário um momento que ele retirava, tinha um momento que ele recuava para o descanso. E assim deve ser cada um de nós também. A importância do descanso do corpo, né? Deus recomendou necessariamente um descanso para o corpo físico e para a mente. Por isso que tem a noite. Por isso que tem a noite, para descansar, para repousar, para acalmar. No tempo de Jesus e no tempo dos apóstolos, se adorava a Deus 3 vezes ao dia. Às 9 horas da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde. Eram os horários em que os seguidores de Jesus e aqueles que adoravam a Deus, que amavam a Deus, era o momento que eles paravam o que estavam fazendo para orar. É claro que hoje, com a nossa rotina, fica às vezes
não temos como orar nesses horários ou estabelecer um horário ali, mas você pode fazer uma escala na sua vida, né? Amanhã eu tenho que acordar mais cedo, eu tenho mais compromissos. Amanhã vai ser um dia muito longo para mim. Então eu estou orando todo dia, um exemplo, né, das 6 às 7 da manhã. Então amanhã eu vou ter que acordar às 5 para orar das 5 às 6, ou então eu vou transferir esse horário para o final do dia ou para o final no início da noite. Enfim, mas você tem que ter esse compromisso. Você tem que ter essa divisão de tempo, divisão de tarefas, e não se esquecer de Deus. Porque tem muitas pessoas que fazem, cansam, e aí, ao invés de descansar daquilo que está fazendo, essa pessoa vai descansar de Deus, né? Não cultua, não congrega, não se reúne, não medita na palavra, não ora. Ele, ao invés de descansar o corpo e a mente, ele se ausenta de Deus. Então, Deus não causa cansaço. Cultuar a Deus não cansa. Tire isso da sua cabeça, que isso é um desvio da sua fé. Hoje eu não vou porque eu estou muito cansado. Hoje eu não vou orar porque eu estou muito cansado. Hoje eu não vou no culto porque eu estou muito cansado. Isso é cilada do diabo para te matar espiritualmente. Isso é armadilha do diabo para te matar espiritualmente. Tá? Então, assim, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, disse Jesus. Então, procure o Senhor. Você está muito cansado, você está muito esgotado, vá para a presença do Senhor. Está muito atarefado, está muito cheio de compromisso e coisas, vá para a presença do Senhor. Então, assim, não viva longe do Senhor. Não se ausente do Senhor. Você pode abrir mão de outras coisas. Mas isso é meu ganha-pão. Eu tenho certeza que se você abrir mão do seu trabalho para ter comunhão com Deus, Deus não vai te desamparar. Deus não vai te desamparar. Eu digo por experiência própria. Tá bom? Então, a prioridade é adorar a Deus, é glorificar a Deus, é orar, é meditar na palavra. Isso é prioridade na vida de todos. E aí as demais coisas vão sendo acrescentadas. Rapaz, para o nosso irmão Oswaldo Schaefer, lá em Humaitá, para o irmão Francilde aqui em Porto Velho também, acompanhando, que Deus possa abençoá-los grandemente e naquilo que buscam no Senhor. A cura do estresse através do descanso. Então nós vimos que Deus criou o mundo em 7 dias, né? 6 ele criou e no 7º ele descansou. A importância do descanso do corpo, né? Deus recomendou que todos nós descansássemos o corpo e a mente, mas não se ausentasse dele, tá? Se ausentar de Deus não é descanso, não, pelo contrário. Vai vir tribulação, vai vir peso, vai vir fardo, e a pessoa não vai suportar. Em Jesus o descanso é perfeito. Ele disse em Mateus 11:28, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então o descanso, o refrigério está no Senhor. O descanso em Cristo, ele é perfeito, porque nele nós podemos trocar todos os nossos fardos pesados da vida por um fardo mais suave. Ele nos ajuda a carregar, ele nos ajuda a levar esse fardo do dia a dia. A quarta parte da lição diz: vencendo através de atividades saudáveis. Então, além de ter uma vida de oração e ter uma vida de meditação na palavra, procure adquirir hábitos saudáveis. Vamos lá, um lazer saudável, um passeio saudável, sair com a família, fazer às vezes você vai na praça do seu bairro, dá uma caminhadinha de casa até a praça do seu bairro, você vai ver pessoas novas, pessoas diferentes, você vai ficar ali, você vai descansar, você vai arejar sua mente. Às vezes nem precisa muito, né? Visita alguém, né? Vai na casa de uma pessoa agradável, vai na casa de uma pessoa que
que te alegra, na casa de uma pessoa que tem uma conversa boa, que também não adianta você, eu vou fazer uma visita, estou cansado, estressado, vou fazer uma visita. Aí vai numa casa carregada, pessoas carregadas, é conflito, é rejeição, é isso e aquilo, e acaba te cansando mais, te esgotando mais. Então, assim, para relaxar, visite pessoas agradáveis, pessoas saudáveis, pessoas positivas. A pessoa negativa você deixa para visitar quando você estiver bem carregado, né? Assim, bem disposto, bem resistente, né? Tanto fisicamente quanto espiritualmente. Quando você estiver com bastante energia, com bastante vigor, tanto espiritual quanto físico, aí você vai na casa da pessoa carregada, a pessoa negativa, a pessoa fraca. Agora, na hora que você precisa relaxar, é ao contrário. Você tem que ir na casa de pessoas saudáveis. Então, adquira hábitos saudáveis, né? Leituras, aprenda a ler. A leitura, além dela te ensinar muito, ela relaxa. Ela tira a sua cabeça daquelas aflições e te leva para aquilo ali que você está lendo naquele momento. Então, se tem bons livros, leia bons livros e não deixe de ler a Bíblia. Não deixe de ler a Bíblia. Essa é a recomendação número 1 para o cristão. Tudo vem da palavra de Deus. A revelação vem da palavra de Deus. Não saia por aí procurando profetas, né? Mas procure na palavra. Leia a palavra, medite na palavra que Deus vai falar ao seu coração. Deus vai te instruir através da palavra. A importância de um lazer saudável, então vá numa praça, vá na casa de alguém que é agradável, vá numa sorveteria, vá numa pizzaria, mas não na hora do culto, né, crente? Não na hora do culto. Vá depois, vá antes, vá em outro dia, mas o dia do Senhor é do Senhor, tá? Não troque por nada. Ajuste a sua agenda, ajuste os seus compromissos para que você seja frequente, senão você vai enfraquecer espiritualmente e vai sofrer as consequências. Vai vir pesos, vai vir fardos, vai vir doenças, vai vir crise familiar, vai vir crise econômica, tudo por causa de uma vida relaxada na fé. A importância dos exercícios físicos. É importante a prática física? Né? Algum tipo de exercício, né? Hoje praticam muita caminhada, isso é bom. Correr também é muito bom, né? Correr, ele mexe com todos os músculos, todos os nervos, todos os tendões, e mexe também com os órgãos internos. Então, caminhar é bom e correr é melhor ainda. É o melhor exercício, a melhor atividade física que tem é correr, que mexe com tudo dentro de você. Então, assim, pratique atividades físicas saudáveis. E se você tem condições de ir para uma academia, de fazer um acompanhamento melhor, tudo bem, mas que não seja para vaidade, né? Que não seja para o orgulho, mas que seja para viver saudável, para viver bem. Tá? Saia do sedentarismo. A vida sedentária ela é horrível, né? No meio cristão evangélico existem muitas pessoas obesas, com sobrepesos, pessoas que são sedentárias porque acham que tudo é espiritual, né? Fazer uma atividade física não pode. Como não pode? Se o Paulo mesmo usou tanto o esporte, né, para fazer comparações. Naquele tempo o esporte principal era correr, né? Era lançar flechas. Ele cita essas coisas nas suas cartas como exemplos assim para as pessoas entenderem e compreender melhor, fazendo a analogia das coisas. Então ele cita os esportes da época. Então praticar um esporte, alguma coisa assim, atividade física não é ruim. O ruim é você fazer disso um meio de distanciar de Deus. Aí é ruim, né?
Isso vale para a atividade física, vale para a atividade profissional, vale para a sua convivência social. Você não pode fazer nada que vai te distanciar de Deus. Então, se isso está te distanciando de Deus, mude para outra prática, mude para outra coisa. Isso vale em tudo, né? Se o teu trabalho está te distanciando de Deus, procure outro, ore que Deus vai abrir outra porta. Se as suas amizades estão te distanciando de Deus, né, sai fora. Ore que Deus vai te providenciar outras amizades, outras pessoas para poder estar contigo. Então, isso, o viver bem, o viver saudável, vai proporcionar a você uma vida melhor, uma vida mais equilibrada, uma vida mais saudável. E pratique atividades espirituais, porque isso também vai te fazer bem. Por exemplo, evangelizar, né? Hoje eu vou fazer uma caminhada e já vou aproveitar essa caminhada para levar folhetinhos de convite para as pessoas ir para a igreja. Então vou caminhar e já vou colocando ali nas caixinhas de correio. Já vou, as pessoas que eu encontro na rua eu entrego o folhetim e falo, olha, visite-nos, né? Esteja no dia de culto, esteja no domingo. E você já vai estar fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Vai estar caminhando, vai estar evangelizando, vai estar fazendo uma atividade, vai estar distraindo e vai estar sendo útil, né? Que ser útil nos causa alegria, ser útil nos traz paz, ser útil nos traz alívio. Então, ser útil no reino de Deus ajuda em todas as partes de nossa vida, em todas as condições de nossas vidas. Portanto, seja útil de forma saudável, dentro daquilo que você pode, dentro daquilo que está ao seu alcance. Amém? A paz também para a irmã Lenilce, né? Que Deus abençoe grandemente. Ontem foi o aniversário da Alana, que Deus abençoe ela para que continue crescendo, né? 5 aninhos, que Deus possa abençoar, que continue crescendo, não só fisicamente, mas também no conhecimento da palavra, como tem sido. Amém? A conclusão da lição aqui diz o seguinte: somos assolados pelas tensões da vida, estressamos pela competitividade avassaladora que impera no mundo de hoje. Por vezes pensamos em desistir da vida, desanimando diante dessa realidade que assola a terra. Entretanto, não podemos esmorecer nem fraquejar, pois nosso Deus é quem nos sustenta e anima para prosseguirmos nessa jornada espiritual. Sempre com as nossas forças renovadas, Ele é Deus de renovação espiritual, dá esforço ao cansado e renova as forças ao que não tem nenhum vigor. Amém? Que assim nós possamos então buscar e encontrar no Senhor o alívio imediato, a paz imediata, a tranquilidade imediata. Né? Que essas palavras possam engrandecer o seu conhecimento, mudar a sua vida, que não adianta só escutar, né? Precisa escutar e colocar em prática, para que você possa viver espiritualmente bem e melhor. Amém? É o que propomos nessa manhã, nessa aula, e que Deus venha te abençoar grandemente. Oremos. Pai amado, bendito, soberano, a Ti rendemos graças e louvores, adoramos e glorificamos e queremos, meu Deus, que Tu seja louvado e glorificado em nossas vidas. Que tudo isso que aprendemos hoje sejam colocados em práticas em nossa vida para o nosso viver bem, porque essa é a Sua vontade, que venhamos viver bem, viver em paz, sem fatiga, sem ambição desenfreada, sem o desespero, sem angústia. Tu queres que nós vivamos em paz dentro das nossas condições de viver. Assim pedimos, assim oramos e glorificamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. A paz para todos, né, que estiveram conosco, irmã Lenilce, irmão Regilson, irmã Rose, irmão Francilde, né, o Oswaldo, enfim, a todos que estão aí conosco, interagindo ou não, que Deus possa abençoar grandemente você e a sua casa. E coloque em prática essas palavras, porque são palavras do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Se você está em Porto Velho, venha congregar conosco na Rua Cristina 6291, bairro Igarapé. A paz seja com todos.